E aí galerinha do Ser Nerd no Ser, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vanzelli e hoje nós vamos falar do caso da Gina Carano e da Disney. Será que realmente o artista tem liberdade de expressão ou será que ele pode ficar opinando sobre coisas que ele não entende? A gente vai comentar sobre essas várias polêmicas, Sydney Sweeney, então fica aqui que o vídeo tá legal, tá massa, tá com polêmica. E claro, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreve aqui no canal, a gente tá com quase 5 mil inscritos. Então me ajuda a bater isso, bater essa meta de 5 mil, depois, claro, a meta vai para 10 mil, e quando a gente atingir, a gente não vai ter meta, mas quando atingir a meta, a gente vai dobrar a meta. Sabe como funcionam as coisas aqui no Brasil. E vou parar de enrolação e roda essa vinheta. Depois de anos de polêmicas e batalha na justiça, a Lucasfilm e a Disney anunciaram que chegaram a um acordo com a atriz Gina Carano, que foi demitida em 2021 por postagens polêmicas nas redes sociais, incluindo uma comparação entre ser republicano e ser judeu durante o Holocausto. Ela havia processado a empresa por demissão injusta e discriminação, pedindo até uma recontratação e indenização. O caso ganhou ainda mais destaque porque foi financiado por ninguém menos do que Elon Musk, que prometeu bancar ações judiciais de pessoas demitidas por suas opiniões no X. No comunicado oficial, a Disney elogiou o profissionalismo e o respeito a Gina Carano no set. Até deixou uma porta aberta para ela trabalhar novamente na empresa no futuro. Mas vale lembrar que durante o processo, a atriz já havia criticado publicamente a empresa e afirmado que a Disney demite quem diz algo que a empresa não concorda. E acusou a Disney de controlar os pensamentos e discursos dela. Agora, com um acordo finalmente fechado, Gina Carano ainda não deu nenhuma declaração sobre o caso, limitando-se à frase enigmática: "E a verdade vos libertará". Notícia lida, e agora vamos comentar algumas coisas sobre esse assunto, porque essa semana está sendo uma semana de polêmica, né? Tivemos o caso da Sydney Sweeney, eu vi várias pessoas comentando sobre isso, pessoas a favor, pessoas contra, e cara, as pessoas que são contra, ai gente, de novo, inventa tanta narrativa, é um troço complicado isso, bem complicado mesmo. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, quando você é artista, no caso, por exemplo, tanto Gina Carano como no caso da Sydney Sweeney, tá certo? Você tem direito de opinar? Você tá entendendo? Por quê? Quem escreveu o roteiro da propaganda da Sydney Sweeney não foi ela. Foi a empresa. Ou seja, ela está sendo acusada de uma coisa que não foi ela que escreveu o roteiro. Não foi ela que dirigiu o comercial. Não foi ela. Você tá entendendo? E no caso da Gina Carano, ela fez um post na vida pessoal dela. Tá certo que a Disney sempre teve essa coisa meio que, por exemplo, os artistas mirins, se acontecer qualquer coisa com eles, normalmente eles eram punidos com demissão, sabe? Aconteceu com vários atores teens ali da Disney. Então, o que acontece nisso tudo? Então ela postou na vida pessoal dela e afetou o trabalho dela, porque geralmente o artista trabalha com a própria imagem. Quando eu sou um artista famoso, o meu salário é maior, por quê? Porque eu consigo atrair mais pessoas. Eu sempre comento isso com meus colegas que são músicos, né? Eu falo, o salário do artista está vinculado à quantidade de pessoas que ele atrai. Da mesma forma que no YouTube, se esse canal tivesse 1 milhão de inscritos, a receita seria uma, como a gente só tem ali, chegando nos 5 mil, a receita é outra. É a mesma lógica, só que na música, no teatro, na TV, mesma lógica. Então, o que acontece? Quando você tem uma atriz, tipo a Gina Carano, tá ali numa grande série, o mundo inteiro vai conhecer ela. E ela vincula uma mensagem, e aqui eu não tô entrando no mérito se a mensagem ela é boa ou ela é ruim, eu não tô entrando neste mérito, vocês estão entendendo? Eu tô dizendo o seguinte, ela deu uma mensagem polêmica. Digamos que a mensagem polêmica fosse vote no Trump, né? Alguma coisa assim. A empresa falou, não, eu não gosto do Trump porque o Trump ataca a Disney. Então eu vou te demitir porque você está jogando contra a empresa. Vocês estão entendendo? Então, nesse caso assim, a vida pessoal dela afeta diretamente a imagem dela. E ao afetar a imagem dela, afeta o principal produto que ela vende,
que é o quê? Que é a aparência, que é ela. Então, o ator, ele vende a imagem. Se a imagem está comprometida, automaticamente a empresa não vai querer trabalhar com essa pessoa. Por mais que muitas vezes a empresa ela seja leniente com alguns outros funcionários que ela tem que apoiam o mesmo discurso. Porque, por exemplo, Pedro Pascal é extremamente polêmico. Entretanto, a empresa... carinho no Pedro Pascal. Então você tá entendendo? Por quê? Porque alinha o discurso. Ele tem o mesmo discurso, independente de se ele tá falando merda ou não. Independente se você acha que ele fale bosta ou não. Você tá entendendo? Então, nesse caso da Gina Carano, o que aconteceu? Eu acho que a Disney foi muito esperta em pegar e fechar. Até porque custo judicial é alto. É extremamente estressante para ambas as partes, você tá ali numa batalha judicial que não tem fim, ora parece que vai resolver e daí acaba não resolvendo. Cara, é um inferno fazer isso. Então acho que é até um alívio para eles, sabe, acabar com isso. Então acho que foi o melhor caminho, provavelmente não deve ter oferecido pouco pra Gina Carano aceitar, certo? E assim, no caso, por exemplo, eu vi muitos influenciadores falando da questão da Sydney Sweeney, por exemplo, falando que o comercial tinha eugenia. Velho, é um dos maiores absurdos. É por isso que eu falo que às vezes você tem um lado aqui da moeda que ela é meio burra, sabe? É realmente assim, muito burra. Por quê? Porque inventa uma narrativa. Velho, a gente viu a questão, ela tem bons genes para beleza. Pô, é muito claro isso. Você tem que ser muito burro para entender isso. Você tem que ter uma interpretação de texto muito precária para você não conseguir entender o que o comercial queria dizer. Você tá entendendo? Então é uma coisa assim absurda. Eu falo, não, mas ela quis porque ela é uma supremacia. Cara, para com isso, velho. Para com isso. É como eu falei no vídeo que eu falei dela. Olha, se você for numa academia, você vai ouvir isso o tempo inteiro. O fulano tem uma genética boa para musculatura. Olha, o Ramondino, ele nasceu com uma genética abençoada. Isso não quer dizer em nenhum momento que eu vou falar o seguinte: olha, se você não tem a genética igual à minha, eu quero que você morra. Você tá entendendo? Essa é a principal diferença. E você está entendendo? Uma coisa é eu falar assim: olha, aquela genética é muito boa, é muito saudável, ou a genética da minha família tem tendências a ter doenças ruins, doenças hereditárias ruins, então não é uma genética boa. Beleza, aqui ok, cara, tem genéticas de N tipo. Agora, uma coisa é eu falar assim: se você não faz parte da minha genética, eu quero que você morra. Então, galera, aprenda a distinguir isso. E daí, qual que é o principal problema? Entra fatores: influenciadores e artistas. Eu acabei de ver um caso, tá fresquinho na minha cabeça, lá no TikTok, falando de um elefante que ele tá num zoológico. E daí aquela galerinha ali, né, galerinha boa, tá brigando pra tirar esse elefante do zoológico, os artistas, e daí tá os biólogos, tá os técnicos falando: não, é um elefante velho, é um elefante que não pode sair dali, senão ele corre risco de falecer e não sei o que, sabe? E, velho, eu vou falar uma coisa pra você: é o típico caso que artista, por exemplo, eu toco violino, eu sou violinista de uma orquestra e estudei bastante pra isso. Só que eu estudei bastante violino. Eu não tenho habilidade técnica nenhuma para analisar este caso do elefante, você tá entendendo? E da mesma forma, um ator, o cara lá tá formado em artes cênicas, tá formado, sei lá, deixa eu dizer uma palavra, mas deixa pra lá. Cara, o cara tá tentando opinar sobre uma coisa que ele entende pouco. E quando as pessoas que necessariamente precisam ser ouvidas, que são os técnicos, que são os biólogos, que são as pessoas que estão ali no dia a dia, são simplesmente silenciadas porque o fulaninho tem fama, você tá entendendo? Então são coisas muito bizarras. Velho, primeiro, a gente tem que entender uma análise técnica. E daí o que acontece? O maior problema é que puxa pra política, como foi o caso, por exemplo, tanto da Gina Carano, como da Sydney Sweeney, como o caso do elefante. O que aconteceu? É capital político. As pessoas já começam a parar de olhar o que é certo?
primeiro, a gente tem que ver o que é certo e fazer o que é certo, independente se isso agrada o seu lado político ou não, você tá entendendo? O que acontece? As pessoas, pô, olha, cara, se eu tiver ali do lado do elefante, se eu tiver contra a Sidney Sui, contra a Gina Carano, eu vou estar agradando essa galerinha aqui, ó, e essa galerinha aqui vai me promover e não sei o que, vai trazer lucro aqui pro canal, vai trazer visualização, você tá entendendo? Agora, se eu tiver do lado do elefante da Sidney Sui e da Gina Carano, pô, essa galera vai me apedrejar, vou ser cancelado, e, sabe, vai ter uma galera chorando, gritando na internet, me destruindo, você tá entendendo? Então, daí o que eu peço? Falei, cara, se eu vim pra cá, eu vou ter mais grana. Às vezes eu nem acredito nisso. Então eu vou agradar essa galera aqui que dá mais lucro, eu vou ter menos trabalho, vou ficar mais famoso, vou trazer dinheiro, vou trazer audiência pro canal. Não, cara, eu não vou fazer isso. Você tem que fazer uma coisa que é certa. A coisa que, sabe, sobre a sua percepção. Tem uma coisa que eu não abro mão de ser eu. Você tá entendendo? Não abro mão de ser eu. A vida é muito curta pra você querer ser alguém que você não é. Você tá entendendo? Então, são essas coisas. Então, muita gente se vende, daí os artistas, é bonito eu defender a causa. Só que o cara não entende merda nenhuma do que tá falando. E pior, que a população, de forma geral, vai acreditar nessa pessoa. E não dá, galera. A gente precisa realmente assim, olha, beleza, existe o caso. O que é o caso? O caso é X. Qual que é os fatos? Os fatos são esses. O que estão dizendo? O que não sei o quê. E analisar de forma consciente. E claro, e se é um aspecto técnico, a gente precisa consultar quem entende. A gente precisa, sabe? Porque assim, por exemplo, quando teve a pandemia, houve muita crítica de cá dizendo, olha, estão sendo... como é que é? Eles falavam, tá sendo contra a ciência, não sei o quê, porque a gente precisa ouvir os médicos, porque a gente precisa ouvir os cientistas. Beleza, e agora quando você vem para esse caso aqui, você não tem que ouvir os biólogos, você não tem que ouvir as pessoas técnicas, não, aqui eu posso pegar um monte de Zé Ruela, um monte de gente que não entende do que tá falando e acreditar nessa galera? Como assim? Você tá entendendo? Então, beleza, eu uso a ciência quando me convém, mas quando me convém, foda-se a ciência, tá entendendo qual que é o negócio? Eu quero que a cientista se lasque, pra não dizer a palavra certa aqui. Vocês estão entendendo qual que é a situação? Então, esse que é o problema. Tanto no caso, o problema da Gina Carano é que no caso, assim, de artistas de forma geral, quando eles expõem uma opinião política, eles estão, de certa forma, colocando em risco a sua imagem. Se neste momento a imagem dele está alinhada ao discurso predominante, com certeza essa pessoa vai ter lucro, como é o caso, por exemplo, do Pedro Pascal. Agora, se a sua opinião não se alinha com a galera, você tomou no nariz, tá ligado? Então, basicamente é isso. Então, como aconteceu? Eu acho que, no caso da Sidney Sweeney, ela está sendo bem injustiçada. No caso da Gina Carano, como ia se levar muito e a Disney ia perder esse negócio, ia tomar um prejuízo desgraçado, porque a opinião de certa forma mudou, já que o presidente mudou, porque sempre é assim, né? Quem tá no poder acaba influenciando mais nas decisões. E então a Disney talvez optou pelo acordo, optou por, beleza. Agora, sinceramente, se eu fosse a Gina Carano, eu não ia querer trabalhar mais na Disney. Por que eu ia querer voltar pra Disney? Tipo, eu fui mandado embora, a galera me escrotizou, por que eu vou querer trabalhar no lugar? Não dá, né, velho? Não dá. Olha, tudo bem, ela é artista, uma grande empresa, mas, velho... Ou, desde o começo, eu já faria o que a Disney quer. Ia pedir desculpa lá, já que eu não ia ter coragem de levar isso pra frente e tal. Olha, beleza, me desculpa, não foi o que eu quis dizer, e bola que segue, e tá, dou uma lacrada lá e ok, sabe? Se quis brigar, fala, não, cara, eu nunca mais entro nessa empresa, nunca mais eu piso o pé aqui dentro, né? Então, basicamente, seria essa a minha atitude em relação. No caso do elefante, eu ainda acho que o aspecto técnico é o mais importante, e a Sidney Sweeney continua sendo linda e maravilhosa, e a gente vai fazer o que com isso? E a maioria das pessoas que eu estou falando mal dela, eu ainda acho que é inveja. Eu sei, nossa, esse vídeo tá polêmica. Um dia será que vão me cancelar por causa desse vídeo? Não sei. Bom, mas sério, eu trago verdades aqui pra vocês e sinceramente o meu incentivo pra vocês é sempre que vocês pensem com a própria cabeça. Sempre procure, analise os fatos, analise visões técnicas, leiam sobre, aprendam sobre, entende? Não adianta vocês acreditarem em influenciadores. Não adianta.
principalmente se o influenciador não tem domínio daquilo. Muitas vezes, você que tem domínio de um determinado assunto, então peguei um assunto lá massa, um assunto que eu domino, mesmo assim, cara, uma vez eu fiz um vídeo falando sobre samba, sabe, que é o assunto de música, que é um assunto que eu tenho, né, certa intimidade. Cara, eu pesquisei um monte pra não falar besteira, pra entender, entendeu? Eu que sou da área, entende? Então imagine falar de uma coisa que eu não... que nem é da minha área, cara. Daí o que eu falar, tô cheio de certeza, e daí aquela frase faz todo sentido. O tolo está cada vez mais com certeza, alguma coisa assim, vou parafrasear. Enquanto o sábio tem cada vez mais dúvidas, sabe? Então é basicamente isso que acontece hoje. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando de todas essas polêmicas? Viram o caso do elefante que eu trouxe aqui pro canal no meio da cultura pop? Sabiam desse caso da Gina Carano? Conta aqui pra mim nos comentários, pô, que vocês sabem que eu leio tudo e, claro, me ajuda a bater esses 5.000 inscritos e um beijo e até o próximo vídeo.